Quando a vida fecha todas as portas e o coração pesa com dúvidas, Deus está lá, pronto para abrir o caminho que você nunca imaginou. Quando a vida parece incerta e o caminho à frente não está claro, é fácil sentir-se sobrecarregado. A preocupação começa a se infiltrar, sussurrando dúvidas sobre o que está por vir. Mas quero lembrar você, não estamos caminhando nesta jornada sozinhos. Deus vê cada curva e cada desvio, cada atraso. Ele enxerga o caminho que não podemos ver. O plano de Deus, para você, foi escrito muito antes de você dar seu primeiro suspiro. Não é um plano feito às pressas, é deliberado, perfeito e cheio de propósito. O mesmo Deus que pintou os céus, que falou para as estrelas existirem, que mantém a terra girando em seu eixo, esse mesmo Deus está orquestrando cada detalhe da sua vida. É por isso que podemos confiar nele. Antes de começar, deixe um nos comentários se você crê que Deus abre a porta certa. Curta, se inscreva e não perca o final surpreendente. Quando você se sente preso, confuso ou até abandonado, lembre-se disto. Sua perspectiva é limitada, mas a de Deus é infinita. Onde vemos um beco sem saída, ele vê uma oportunidade. Onde vemos uma tempestade, ele vê o arco-íris que a segue. Você pode se sentir perdido, mas não está perdido para ele. Ele é o bom pastor e o guiará a águas tranquilas, se você permitir. Você não precisa descobrir cada passo agora. Não precisa ter todas as respostas. Tudo o que você precisa é dar o próximo passo em fé. Em Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6, está escrito: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará suas veredas. Você percebeu? Ele endireitará seu caminho. Não você, não suas preocupações, não seus planos. O próprio Deus fará isso. Então, se o caminho à frente parece nebuloso, não entre em pânico, não corra tentando forçar uma solução. Fique firme, confie em Deus. Ele abrirá o caminho certo, e quando o fizer, você olhará para trás e verá suas digitais em cada passo do caminho. Às vezes, a coisa mais difícil para nós é aceitar que o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. Em nosso mundo acelerado, estamos acostumados a resultados instantâneos, gratificação instantânea, respostas instantâneas, soluções instantâneas. Mas Deus opera em uma linha do tempo eterna, não humana. Seu tempo não está atrasado. É perfeito. Ele nunca está atrasado, nunca adiantado, mas sempre na hora certa. Quando não vemos as coisas acontecendo tão rápido quanto esperamos, é fácil ficarmos impacientes ou até desanimados. Começamos a questionar: por que essa porta ainda não se abriu? Por que isso está demorando tanto? Será que Deus está ouvindo minhas orações? Mas lembre-se, só porque a resposta de Deus ainda não chegou, não significa que ele se esqueceu de você. Atrasos não são negações. Há uma razão pela qual Eclesiastes, capítulo 3, verso 11, diz: ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Não no nosso tempo, mas no tempo dele. Quando Deus atrasa algo, não é para nos punir, mas para nos preparar. Às vezes, não estamos prontos para o que pedimos. Às vezes, ele está trabalhando nos bastidores, alinhando circunstâncias, preparando pessoas e colocando coisas em movimento de maneiras que não podemos ver. Pense na história de Lázaro, em João, capítulo 11. Quando Jesus soube que Lázaro estava doente, ele não correu para curá-lo. Ele esperou. E para as pessoas ao redor, parecia que Jesus havia chegado tarde demais. Lázaro já tinha morrido. Mas o que eles viam como um atraso era, na verdade, parte de um plano maior. Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos, revelando a glória de Deus de uma maneira que não teria sido possível se ele tivesse chegado antes. O tempo de Deus
não apenas atendeu às expectativas deles, mas as superou. O mesmo é verdade para nós. Podemos não entender por que estamos esperando, mas podemos confiar que o tempo de Deus é sempre para o nosso bem e para a sua glória. A espera não é desperdiçada quando está nas mãos de Deus. É durante as temporadas de espera que nossa fé é fortalecida. Aprendemos paciência. Aprendemos a confiar nele mais profundamente. E quando o momento chegar, quando a porta finalmente se abrir, quando a tulpo chegar, veremos que valeu a pena esperar. Então, não deixe o relógio ditar sua fé. Não deixe a passagem de dias, semanas ou até anos abalar sua confiança em Deus. Em vez disso, descanse na certeza de que seu tempo é perfeito, seus caminhos são mais altos e Ele não falhará com você. O medo é uma das forças mais poderosas que podem nos paralisar. Ele sussurra dúvidas em nossa mente, cria cenários que ainda nem aconteceram e nos convence de que o pior resultado é inevitável. Mas Deus nos chama para algo maior: a fé. A fé não é apenas um sentimento, é uma confiança inabalável naquele que segura todas as coisas. É escolher acreditar nas promessas de Deus, mesmo quando o medo está gritando em nossos ouvidos. Pense em quantas vezes a Bíblia nos diz: não temas. Na verdade, isso é dito mais de 365 vezes, uma para cada dia do ano. Por quê? Porque Deus sabe que o medo é um dos maiores desafios que enfrentamos. Mas Ele também sabe que a fé é o antídoto. Fé e medo não podem ocupar o mesmo espaço. Quando enchemos nossos corações com fé, o medo não tem espaço para se instalar. Se esta mensagem tocar seu coração, comente amém e se inscreva. Fique até o fim. Tem uma surpresa especial. Considere a história de Pedro andando sobre as águas. Em Mateus, capítulo 14. Quando Pedro saiu do barco, ele tinha fé. Seus olhos estavam fixos em Jesus e ele fez o impossível. Caminhou sobre as águas. Mas, no momento em que Pedro tirou os olhos de Jesus e focou no vento e nas ondas, o medo tomou conta e ele começou a afundar. O mesmo acontece conosco. Quando focamos nos desafios, nas incertezas, no e se, o medo se infiltra e nos puxa para baixo. Mas quando fixamos nossos olhos em Jesus, a fé nos eleva acima das ondas. Fé não significa que nunca sentiremos medo. Significa que não deixamos o medo nos controlar. É uma decisão de confiar que Deus é maior que nossas circunstâncias, maior que nossas dúvidas e maior que as tempestades que enfrentamos. Em Isaías, capítulo 41, verso 10, Deus diz: não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Essa é a promessa dele. Ele está conosco e nos sustentará, não importa o que enfrentemos. Quando escolhemos a fé ao invés do medo, não estamos apenas dizendo que confiamos em Deus, estamos mostrando isso. Estamos dando um passo em confiança, sabendo que Ele está no controle. O medo pode bater à porta, mas a fé é o que nos dá força para dizer: não preciso me preocupar, porque meu Deus está comigo. A fé é o que nos mantém avançando quando o medo nos diz para parar. Então, qualquer que seja a tempestade que você está enfrentando agora, não deixe o medo te segurar. Lembre-se, o medo foca no tamanho do problema, mas a fé foca no tamanho do nosso Deus. E nosso Deus é maior que qualquer coisa que enfrentaremos. Escolha a fé, mantenha seus olhos em Jesus, confie que Ele o conduzirá. Quando a preocupação pesa em seu coração, a oração se torna sua tábua de salvação. A oração não é apenas um dever religioso ou algo que marcamos em nossa lista de tarefas. É uma conversa direta com o Criador do Universo. É o lugar onde depositamos nossos fardos e os trocamos pela sua paz.
Em Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7, está escrito: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A oração tem o poder de transformar não apenas nossas circunstâncias, mas também nossas perspectivas. Muitas vezes, vamos a Deus em oração pedindo que Ele mude nossa situação, mas muitas vezes, a primeira coisa que Ele muda é a nós mesmos. A oração muda nosso foco de nossos problemas para suas promessas. Ela nos lembra que não estamos carregando os fardos da vida sozinhos. Deus está caminhando ao nosso lado a cada passo do caminho. Pense nisso. Quando você leva suas preocupações a Deus, você as está colocando nas mãos daquele que segura todas as coisas. Você está dizendo: Senhor, não posso fazer isso sozinho, mas sei que o Senhor pode. E naquele momento de rendição, a paz dele começa a fluir em seu coração. Não é uma paz que vem da ausência de problemas. É uma paz que vem da presença de Deus. Considere o próprio Jesus. Antes de enfrentar a cruz, ele foi ao jardim do Getsêmani para orar. Ele derramou seu coração ao Pai, pedindo se havia outro caminho, mas no final, rendeu-se à vontade de Deus. Mesmo diante de um sofrimento inimaginável, Jesus encontrou força e paz através da oração. Se o Filho de Deus recorreu à oração em sua hora mais sombria, quanto mais devemos nós? Às vezes, podemos sentir que não temos as palavras certas para orar. Talvez nossos corações estejam tão pesados que tudo o que podemos fazer é ficar em silêncio ou clamar a Deus. E está tudo bem. Em Romanos, capítulo 8, verso 26, está escrito: Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que palavras não podem expressar. Deus não precisa de eloquência, Ele precisa de honestidade. Ele não está procurando orações perfeitas, está procurando corações abertos. Então, na próxima vez que a preocupação começar a se infiltrar, não deixe que ela crie raízes. Em vez disso, leve-a a Deus em oração. Conte a Ele seus medos, suas dúvidas e suas lutas. Seja honesto sobre o que está sentindo. E enquanto você ora, confie que Ele o ouve. Confie que Ele está trabalhando, mesmo que você ainda não possa ver. Deixe sua paz guardar seu coração e sua mente enquanto você espera que Ele abra o caminho certo. A oração muda tudo, porque a oração nos conecta com aquele que pode mudar qualquer coisa. Quer sentir Deus guiando seus passos? Comente 2, dê um like e se inscreva. O final do vídeo vai te emocionar. A palavra de Deus é um dos maiores presentes que Ele nos deu. Não é apenas um livro cheio de histórias ou conselhos. É um guia vivo e respirante para nossas vidas. Em Salmos, capítulo 119, verso 105, está escrito: A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Quando o caminho à frente parece escuro e incerto, a palavra de Deus se torna a luz que nos mostra o próximo passo a dar. A Bíblia não é apenas sobre informação, é sobre transformação. Cada vez que você abre suas páginas, você está se encontrando com o próprio Deus. Suas promessas, sua sabedoria e sua verdade estão lá para guiá-lo. Quando a preocupação nubla sua visão ou o medo aperta seu coração, sua palavra corta o ruído e lembra você de quem Ele é e do que Ele prometeu. Ela nos assegura que não estamos sozinhos, que Ele está no controle e que seus planos para nós são bons. Pense em como a palavra de Deus falou às pessoas ao longo da história. Quando Josué estava prestes a liderar os israelitas para a terra prometida, Deus lhe disse para meditar em sua palavra dia e noite,
para que tivesse coragem e sucesso. Em Josué, capítulo 1, versos 8 e 9, está escrito: Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andar. Quando Davi enfrentava batalhas avassaladoras, ele recorria à palavra de Deus por força e conforto, declarando: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em Salmos, capítulo 23, verso 1. Até Jesus, quando foi tentado no deserto, usou as Escrituras para se manter firme contra o inimigo. O mesmo poder que sustentou Josué, Davi e até Jesus está disponível para nós hoje. A palavra de Deus tem o poder de quebrar cadeias, renovar mentes e restaurar a esperança. Mas aqui está a chave. Ela precisa ser mais do que algo que olhamos ocasionalmente. Precisa se tornar parte de nossas vidas diárias. Assim, como uma lâmpada ilumina a escuridão passo a passo, a palavra de Deus fornece a orientação que precisamos momento a momento. Ela nem sempre nos mostra o quadro completo, mas nos dá luz suficiente para o passo que precisamos dar hoje. Quando você estiver se sentindo perdido, recorra às Escrituras. Quando não souber o que fazer a seguir, deixe a palavra de Deus falar ao seu coração. As respostas que você procura podem não vir na forma de uma voz estrondosa ou um momento de relâmpago, mas virão na voz tranquila e constante de Deus através de sua palavra. Pode ser um versículo que o encoraja, uma história que fortalece sua fé ou uma promessa que lhe dá paz. Então, não deixe sua Bíblia fechada. Mergulhe nela, destaque os versículos que falam com você, memorize as promessas que lembram você da fidelidade de Deus. Quando o caminho à frente parecer incerto, agarre-se à sua palavra, que ela seja sua âncora, sua bússola e sua luz. Ela o guiará através de cada tempestade e o levará ao caminho que Deus preparou para você. Sua palavra é sempre fiel, sempre verdadeira e sempre exatamente o que você precisa. Deixar ir e permitir que Deus assuma o controle é uma das coisas mais difíceis, porém mais libertadoras que podemos fazer. Como humanos, gostamos de segurar firme as rédeas de nossas vidas. Fazemos planos, estabelecemos metas e trabalhamos duro para garantir que tudo saia exatamente como imaginamos. Mas o que acontece quando as coisas não saem de acordo com nossos planos? O que acontece quando a vida nos joga uma bola curva e, por mais que tentemos, não conseguimos consertar? É quando somos lembrados de uma verdade profunda. Não estamos no controle, mas Deus está. Render-se a Deus não é sobre desistir, é sobre entregar. É sobre reconhecer que seus caminhos são mais altos que os nossos caminhos. E seus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos. Em Isaías, capítulo 55, versos 8 e 9, está escrito: Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Antes de tudo, se você confia no plano de Deus, deixe um like e comente fé. Inscreva-se e veja a reviravolta no final. Deixar ir não significa que paramos de nos importar ou de trabalhar duro. Significa que paramos de tentar fazer tudo com nossa própria força e permitimos que Deus entre e assuma a liderança. Pense em uma criança aprendendo a andar de bicicleta. No começo, ela quer fazer tudo sozinha, agarrando o guidão com toda a força, mas ela balança e cai porque ainda não aprendeu a equilibrar. Então, o pai entra,
segurando o assento por trás. A criança pode continuar tentando dirigir, mas é a mão firme do pai que a mantém erguida e em movimento. É assim com Deus. Quando tentamos obstinadamente fazer tudo sozinhos, lutamos. Mas quando deixamos ir e confiamos nele para nos guiar, ele nos mantém firmes e nos leva na direção certa. Considere Provérbios, capítulo 16, verso 9. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Este versículo nos lembra que está tudo bem planejar e sonhar, mas no final, precisamos entregar esses planos a Deus. Ele vê o quadro maior. Ele conhece os perigos à frente que não podemos ver. Às vezes, nos apegamos a coisas que não são boas para nós, e Deus nos pede para deixar ir, não para nos prejudicar, mas para nos proteger e abrir espaço para algo melhor. Quando soltamos nosso aperto, abrimos espaço para o poder de Deus trabalhar em nossas vidas. Jesus disse, em Mateus, capítulo 11, versos 28 a 30. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que promessa maravilhosa! Quando entregamos nossos fardos a Ele, Ele os substitui por descanso. Quando liberamos nosso controle, Ele o substitui por paz. Então, qualquer que seja o que você está segurando hoje, seja um problema que não pode resolver, um sonho que parece fora de alcance ou um medo que está tirando seu sono, deixe ir. Coloque-o nas mãos de Deus. Confie que Ele está trabalhando, mesmo que você não possa ver. O ato de rendição não é um sinal de fraqueza, é uma declaração de fé. É dizer, Deus, confio mais em Ti do que em mim mesmo. Deixe ir e deixe Deus. Quando você fizer isso, descobrirá uma liberdade e paz que só podem vir de saber que Ele está no controle. E você verá, em seu tempo perfeito, como Ele tece todas as coisas para o seu bem e para a sua glória. Os obstáculos são uma parte inevitável da vida, mas não são o fim da história. Muitas vezes, quando encontramos dificuldades, somos tentados a pensar que algo deu errado, que Deus nos abandonou ou que tomamos um caminho errado. Mas a verdade é que os obstáculos não são um sinal de que Deus o deixou. Muitas vezes, são um sinal de que Ele está trabalhando em você e através de você para realizar seu propósito maior. O que parece um bloqueio para nós é frequentemente uma pedra de degrau no plano de Deus. Olhe para a vida de José na Bíblia. Quando jovem, José tinha sonhos de grandeza, visões dadas a ele por Deus. Mas, em vez de entrar nessa grandeza imediatamente, sua vida tomou uma série de desvios inesperados e dolorosos. Ele foi traído por seus próprios irmãos, vendido como escravo, falsamente acusado e jogado na prisão. Para qualquer um olhando de fora, a vida de José parecia um obstáculo atrás do outro. No entanto, cada um desses obstáculos o estava preparando para o momento em que ele se tornaria o segundo em comando no Egito e salvaria inúmeras vidas durante uma fome. O que outros planejaram para o mal, Deus usou para o bem. Em Gênesis, capítulo 50, verso 20, José diz: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. O mesmo é verdade para nós. Os obstáculos não são o fim. Muitas vezes, são uma parte necessária do processo. Eles nos ensinam paciência, perseverança e dependência de Deus. Em Tiago, capítulo 1, versos 2 a 4, está escrito: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros
e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Você percebeu? Provações e desafios não são aleatórios. Eles fazem parte do processo de refinamento de Deus para nos tornar mais fortes, mais sábios e mais parecidos com Ele. Os obstáculos também têm uma maneira de revelar o poder de Deus em nossas vidas. Pense nos israelitas à beira do Mar Vermelho, com o exército de Faraó se aproximando por trás. Parecia que não havia saída. Mas Deus abriu um caminho onde não havia caminho. Ele separou o mar, conduzindo seu povo à segurança e derrotando seus inimigos. É isso que Deus faz. Ele pega o impossível e o transforma em um testemunho de seu poder e fidelidade. Se esta mensagem te inspirar, comente "Deus é fiel", curta e se inscreva. O final vai te surpreender. Às vezes, os obstáculos que enfrentamos estão lá para nos redirecionar. Talvez o caminho em que estamos não seja o que Deus tem para nós, e o obstáculo é a maneira dele nos guiar para algo melhor. Outras vezes, o obstáculo está lá para construir nossa fé, ensinando-nos a confiar nele, mesmo quando não entendemos seu plano. De qualquer forma, podemos descansar na certeza de que nenhum desafio é desperdiçado quando está nas mãos de Deus. Se você está enfrentando um obstáculo agora, não desanime. Não deixe que ele faça você duvidar da presença de Deus ou do seu plano para a sua vida. Em vez disso, veja-o como uma oportunidade para crescimento, para fé e para Deus mostrar seu poder em sua vida. Lembre-se de Romanos, capítulo 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Os obstáculos podem atrasá-lo, mas não podem parar o plano de Deus para a sua vida. Quando você confia nele, ele usará cada desafio, cada revés e cada dificuldade para prepará-lo para algo maior. Então, continue. Mantenha a fé. A mesma coisa que parece um bloqueio hoje pode ser a base para atupar o que Deus está construindo em sua vida. Quando assisti a mensagem inspirada por Billy Graham, Deus abrirá a porta certa, então não se preocupe. Senti meu coração se aquecer com uma mistura de esperança e paz. No Brasil, onde a fé é como um abraço quente que nos acolhe nos momentos de incerteza, essa mensagem ressoa profundamente. Vivemos em um país onde o calor humano e a espiritualidade caminham de mãos dadas, e as palavras de Graham me fizeram refletir sobre como, muitas vezes, nos perdemos em preocupações, tentando controlar cada detalhe da vida. Mas a verdade é que Deus, com seu amor infinito, já traçou um caminho para nós. Ele não é apenas o Criador dos céus e da terra, mas também o arquiteto de nossas histórias. Cada obstáculo, cada espera, cada porta fechada tem um propósito. E essa certeza me trouxe um alívio imenso. A mensagem começa nos lembrando que, quando a vida parece um labirinto sem saída, Deus enxerga o que não podemos ver. No Brasil, onde enfrentamos desafios diários, desde as lutas financeiras até as incertezas do futuro, é fácil deixar o medo tomar conta. Mas a promessa de que Deus vê cada curva, cada desvio, me fez repensar minha própria jornada. Quantas vezes me vi ansioso, questionando por que certas portas não se abriram? Quantas noites passei acordado, tentando planejar cada passo? A mensagem de Graham é um convite para soltar as rédeas e confiar. Em nossa cultura, onde a fé cristã pulsa forte, essa ideia de rendição a Deus é como um cântico de esperança que ecoa nas igrejas, nas rodas de oração e até nas conversas do dia a dia. Uma das lições mais poderosas que tirei foi sobre o tempo de Deus. No Brasil, somos um povo vibrante, apaixonado, mas também impaciente. Queremos respostas rápidas, resultados imediatos. Quando as coisas demoram, é comum nos sentirmos esquecidos. Mas Graham nos lembra, com base em Eclesiastes 3:11, que Deus
faz tudo belo em seu tempo. A história de Lázaro, em João 11, ilustra isso perfeitamente. O que parecia um atraso era, na verdade, um milagre maior. Isso me tocou profundamente porque já vivi momentos em que pensei que Deus havia chegado tarde demais. Hoje, olhando para trás, vejo que cada espera foi uma preparação. Deus estava alinhando circunstâncias, moldando meu caráter e me ensinando a confiar nele. Aplicar isso na vida significa aprender a esperar com fé, sabendo que o tempo de Deus é perfeito, mesmo quando não entendemos. Outro ponto que me marcou foi a ênfase na fé contra o medo. No Brasil, onde a espiritualidade é um refúgio, a Bíblia nos exorta mais de 365 vezes a não temer. Isso não é por acaso. O medo é como uma sombra que tenta apagar nossa esperança, mas a fé é a luz que a dissipa. A história de Pedro andando sobre as águas, em Mateus 14, me fez refletir sobre como muitas vezes tiro os olhos de Jesus e me afundo nas ondas da dúvida. Na vida cotidiana, isso se traduz em escolher confiar em Deus, mesmo quando as contas apertam, quando o emprego não vem ou quando a saúde fraqueja. Aplicar essa lição significa fazer uma escolha diária, fixar os olhos em Jesus, acreditar que Ele é maior que qualquer tempestade e dar passos de coragem, mesmo com medo. A oração, destacada na mensagem, também ganhou um novo significado para mim. Em nossa cultura, a oração é como um abraço de mãe. Acolhe, conforta e renova. Filipenses 4, 6 a 7 nos ensina que, ao apresentar nossas ansiedades a Deus, recebemos uma paz que transcende o entendimento. Já experimentei isso em momentos de desespero, quando não tinha palavras, apenas lágrimas. A oração me conectou com Deus e sua paz me sustentou. Aplicar isso na vida é simples, mas transformador. Em vez de deixar a preocupação crescer, levo-a a Deus. Seja em uma oração silenciosa, no ônibus lotado ou em um momento de joelhos em casa, a oração é minha ponte para a paz. A palavra de Deus, como lâmpada para os pés, Salmos 119, 105, é outra lição que quero carregar. No Brasil, onde a Bíblia é um tesouro em muitos lares, ela nos guia passo a passo. Já me vi perdido, sem saber que direção tomar, mas um versículo lido na hora certa trouxe clareza. Aplicar isso significa fazer da Bíblia um hábito diário, deixando que ela ilumine minhas decisões, desde as pequenas até as grandes. É como ter um mapa que nunca falha. Por fim, a mensagem me ensinou sobre rendição. Em Isaías 55, 8 a 9, Deus nos lembra que seus caminhos são mais altos. No Brasil, onde gostamos de planejar tudo, do churrasco de domingo à carreira, soltar o controle é um desafio. Mas aprendi que render-se a Deus é confiar que Ele sabe o que é melhor. Aplicar isso é viver com leveza, planejando sim, mas entregando cada plano a Deus, sabendo que Ele dirigirá meus passos. Provérbios 16, 9. Essas lições, confiança, espera, fé, oração, leitura da palavra e rendição, são práticas que quero incorporar na minha vida. Elas me ajudam a enfrentar os desafios com esperança, a esperar com paciência e a caminhar com a certeza de que Deus está comigo. No Brasil, onde a fé é um pilar, essas verdades nos unem como uma grande família espiritual, prontos para ver Deus abrir as portas certas em nossas vidas. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe um like agora mesmo e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Inscreva-se no canal, ative o sininho e comente amém ou sua reflexão favorita. Vamos espalhar essa esperança juntos e confiar que Deus abrirá a porta certa para cada um de nós.